Abra sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 39. Tenho meditado nesse texto durante essa semana e tenho pedido ao Senhor que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, falando ao meu coração, primeiramente, para trazer para os irmãos nessa manhã algo que Deus colocou no meu coração. Seguindo a série de mensagens que nós temos trazido nesse tempo, crescendo na vida com Deus. Gênesis 39 vai falar de José. E vamos ver o que é que esse texto, o que é que essa parte desse texto aqui vai trazer para nós. Gênesis capítulo 39, do versículo 1 até o versículo 6. Acompanhe comigo a leitura na sua Bíblia aí, no seu smartphone, no seu tablet. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o haviam levado para lá. Mas o Senhor estava com José e ele tornou-se próspero e passou a morar na casa do seu senhor, o egípcio. E o seu senhor viu que Deus estava com ele e fazia prosperar com a sua mão tudo quanto ele empreendia. Por isso, José achou favor aos olhos dele e tornou-se seu assessor. De modo que ele o fez mordomo da sua casa e entregou em suas mãos tudo o que possuía. Desde que colocou como mordomo de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor estava sobre todos os seus bens, tanto na casa como no campo. Potifar deixou tudo nas mãos de José, de tal modo que não se preocupava com o que estava sob os cuidados dele, mas somente com a sua comida. José era belo de porte e rosto. Feche seus olhos nesse momento e vamos pedir ao Senhor que o Senhor possa estar falando ao nosso coração. Pai nosso que está nos céus, como é bom estar nessa manhã aqui, Pai, para te adorar junto com a tua igreja. Pai, que lindo dia, Senhor, tu fizeste. Que bom que o Senhor tem cuidado de nós. Nós nos alegramos do Senhor, porque sabemos que o Senhor está conosco todos os dias. Senhor, mesmo durante uma semana, onde recebemos tantas notícias, Senhor, que entristecem realmente o nosso coração, mas nós reconhecemos a tua soberania, Senhor, e sabemos que nada foge ao teu controle, Senhor. E que tudo serve para que a gente possa aprender, Senhor, porque Tu és o nosso mestre. E agora desejamos isso, Senhor, aprender da Tua palavra, Senhor. Enche o nosso coração com ela, Senhor. Faz, Senhor, o que o Senhor deseja fazer na nossa vida, Senhor. Agora, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei quantos irmãos já puderam ler um livro que tem como título Finais Surpreendentes. Esse livro, ele conta histórias sobre 10 coisas boas, sobre coisas ruins, né? Esse autor, o pastor Romeu, também ele é autor do livro que quem tem como tema, né, Deus trabalha no turno da noite. Quantos já leram um desses dois livros? Quem já leu Finais Surpreendentes? Finais Surpreendentes. Quem conhece? Ali, ó, amém. Deus abençoe. Né? Amém, tem gente aqui que já viu. Vale muito a pena você ler. São 10 coisas boas sobre coisas ruins. Esse livro, ele vai falar exatamente sobre, ele já começa o livro contando o fim. Ele diz assim, olha, eu vou contar logo o fim, para que você possa já saber o que vai acontecer, mas o interessante é que você saiba como isso aconteceu. E aí eu quero meio que usar um pouquinho, né, dessa técnica do pastor Romeu e dizer assim, eu vou começar minha mensagem hoje pelo fim. E eu vou dizer aos irmãos o seguinte, esse texto que nós acabamos de ler tem o seguinte sentido: o propósito de sua vida não é muito maior do que o seu sucesso, realização pessoal, paz de espírito ou felicidade. O propósito da nossa vida não é muito maior do que o nosso sucesso, a nossa realização pessoal, paz de espírito ou felicidade. Propósito de vida. E o interessante é que
com isso, Deus me encaminhou a entender que tudo começa em Deus. Esse é o título do primeiro capítulo de um livro muito conhecido de todos, Uma Vida com Propósito, do pastor Rick Warren. E aí eu quero rapidamente fazer alguns pontos a respeito desse capítulo, né? Quero fazer 2 pontos aí desse capítulo. O pastor Rick Warren, ele fala que nesse primeiro capítulo do livro dele, ele diz assim que muitos tentam usar Deus para a sua autorrealização. Muitos têm usado sim Deus, né? Têm pensado que Deus é um servo para ele, porque ele ora, ele vem para a igreja, né? Ele participa das coisas, ele trabalha servindo ao outro, e ele acha que dessa forma, né? Dessa forma, ele vai merecer as bênçãos do Senhor. Muita gente tem pensado isso, mas não é por aí. A gente sabe que tudo que acontece na nossa vida é porque é pela graça, é pela misericórdia. Nós não somos merecedores de nada, absolutamente nada. Nada vai fazer com que a gente mereça essa graça. E o segundo ponto que Rick Warren vai colocar nesse capítulo, ele diz assim, que viver é deixar Deus usar você para os propósitos dele. E é exatamente isso que Deus fez com José. Usou José para um propósito dele. Que propósito foi esse? Se a gente lembrar rapidamente a respeito da história de José, nós vamos ver que José nasce, ele era o caçulinha ali, era o mais querido do seu pai, um menino muito querido do seu pai. Seus irmãos tinham até inveja dele, porque como o pai o tratava era diferente dos outros. E ele passa por todos aqueles sofrimentos, e aí é quando ele é vendido pelos seus irmãos, é quando ele ali vai pelos ismaelitas durante o deserto ali, e ele é comprado, né, pelo o senhor dele, né, que é o Potifar, e Potifar o compra, põe na sua casa para servir, e ele começa a perceber que existe um propósito para tudo aquilo. O primeiro propósito que Deus queria com a vida de José era tratar a vida dele. José, a gente brinca que ele parecia ser um meninozinho criado com vó, né? Aquele menininhozinho assim, muito queridinho, muito tal, e diz assim, eu tenho um propósito para você, mas eu primeiro preciso tratar a sua vida. Então aquelas situações difíceis que José passou, foi para o bem dele. José, para os seus irmãos, ele aparentava como um agitador, mas para os egípcios foi uma fonte de bênção, pois o Senhor estava com José. E eu quero agora aprender algumas coisas com essa história de José. Primeira coisa, por que José cresceu na vida com Deus e o que a gente também pode retirar de ensinamento para as nossas vidas para crescer na vida com Deus. Primeira coisa, se você observar, onde José chegava, ele liderava. José era um líder, né? E todos nós também somos chamados a liderar, né? Até pegando um gancho aí do Summit, né? Todos nós somos chamados a liderar. Às vezes você pode estar perguntando assim, mas será que eu tenho um dom? Todo mundo vai liderar? A primeira coisa que você precisa aprender é que você precisa liderar a si mesmo. Você precisa ser líder de você mesmo. Primeira coisa que a gente tem que trabalhar na nossa vida para ser líder de nós mesmos é a disciplina. Algo que hoje a gente tem batido muito isso junto aos adolescentes sobre a questão da disciplina. E o que é disciplina? É você ser uma pessoa organizada, é você ser uma pessoa obediente, é você ser uma pessoa submissa. A gente muitas vezes se depara com situações que a nossa vida é tão corrida, tem tanta coisa para fazer, e a gente não é disciplinado. E é quando a gente não alcança aquele objetivo, quando a gente observa que não vai estar sendo tão difícil alcançar aquilo, a gente pode perceber que falta em nós um aspecto principal, a disciplina. Algo que a gente vê em José, a gente consegue encontrar isso nele, porque todo o seu comportamento, tudo aquilo que ele fazia, ele era disciplinado naquilo. Porque a disciplina também está envolvida na questão da obediência. Ele era uma pessoa, um jovem, que ele não questionava as situações.
né? Ele nunca murmurou, ele não reclamava porque ele estava passando por aquilo. Mas se você perceber, José, ele sempre obedecia. Que hoje é a chave para uma vida de santidade. Foi isso que eu falei ontem aqui para os adolescentes. A gente estava falando sobre direção divina e eu dizia a eles assim, Deus nos dirige para um caminho de santidade. Mas um caminho de santidade é um caminho de obediência. E esse aspecto ele é muito visto na vida de José. Obediência, submissão. Diante de tudo aquilo que José passou, ele podia muito bem dizer assim, eu não vou me submeter a esse camarada aqui não, a esse Potifar, né? Eu não vou ficar aqui fazendo isso para ele não, eu não quero fazer. E ele poderia simplesmente ser relaxado no trabalho dele ali. Ele dizia, eu vou fazer aquilo que ele mandou fazer, eu não vou me preocupar em fazer mais. A gente precisa nos aperfeiçoar. Eu só posso crescer, né, com Deus se eu deixar com que Ele me aperfeiçoe. O aperfeiçoamento é isso que Deus quer de nós. Deus não quer de nós perfeição, Deus quer de nós aperfeiçoamento. A gente precisa fazer melhor amanhã do que a gente é hoje. A gente precisa fazer melhor depois de amanhã do que a gente fez amanhã. Então a gente precisa buscar fazer o melhor, porque é isso a que a gente entende e aprende aqui nisso. Para ser um líder, você precisa se valorizar. Não busque a aprovação de pessoas, busque a aprovação de Deus. Para ser o líder de você mesmo, você tem que aceitar você como você é. Tá certo que José era bonito, formoso, puxou da mãe isso, né? Que a mãe era bonita, a palavra de Deus diz isso, né? Mas você precisa aceitar você do jeito que você é, bonito também. Eu brinco com os adolescentes, que eu digo a eles assim, alguns, né, conversando com alguns, eu digo assim, rapaz, eu me olho no espelho e eu digo assim, como você é lindo. Né? Você já fez isso? Você já se deu valor? Você já chegou na frente do espelho e disse assim, poxa, como eu sou bonito, como eu sou bonita, né? Isso é bom, é ou não é? O adolescente tem muito disso, né? Se olha no espelho e não se gosta. Eu passei por essa fase também, né? Na minha adolescência, 14, 15 anos, recente, né? Bem recente. Eu olhava para o espelho e dizia assim, não gosto de mim. Aquilo me fazia tão mal, porque eu não conseguia realizar as coisas que eu queria realizar. Porque eu não gostava de mim, eu não me valorizava. E do momento que eu comecei a entender que Deus me fez assim, porque Ele tinha um propósito para a minha vida, porque Ele queria me usar, eu entendi e olhei para mim e disse assim, sim, eu gosto de mim, eu gosto de como eu sou. Hoje, mais ainda, até sem cabelo eu gosto. Eu nunca tive problema com isso de cabelo, né? Né, Lelo? Nunca tive problema com cabelo. E eu dizia assim, Deus me fez assim, sem cabelo. E eu tenho que gostar de mim sem cabelo. Né? Alguns até dizem assim, faz um implante aí, Eliel. Eu disse, rapaz, deve ficar a coisa mais linda, né, Eliel, de implante no cabelo. Bom, não tenho nenhum desejo para isso. Porque eu sirvo ao meu Senhor, o propósito do que o Senhor quer para mim é do jeito que eu sou. Lindo. Né? Eu sou bonito. Né? Me perdoem vocês pela minha, né, autoestima aí, elevada. Mas eu gosto de quem eu sou, eu me valorizo e você precisa ser assim também. Porque acima de tudo, Deus tem um propósito para a sua vida. Um outro aspecto para que você seja líder de você mesmo, tenha controle das suas emoções. José era exemplo disso. A situação que José passou, hein? O que ele podia fazer, o que ele podia falar, ele podia espernear, foi para a prisão, foi maltratado, passou 7 anos na prisão. Ele podia simplesmente ali se rebelar, juntar ali um grupo, comandar, porque ele era líder, né? Podia até fazer um grupo ali, ó, de rebelião dentro da prisão, disse assim, rapaz, quando a polícia chegar aí, ou quando o soldado chegar aí, a gente pega os caras, vamos amarrar e a gente vai fugir daqui. Não. Ele tinha controle sobre suas emoções, ele tinha controle sobre os seus sentimentos, ele sabia que aquilo tudo tem um propósito, ele tinha domínio próprio. E nós precisamos ter domínio próprio. Nós precisamos trabalhar isso profundamente na nossa vida. Como é que eu posso liderar a mim mesmo se eu não consigo dominar a mim mesmo? Eu preciso olhar para mim e dizer aonde eu estou falhando e onde é que eu preciso melhorar, onde eu preciso me aperfeiçoar, para que eu possa ser bênção aonde Deus me colocar.
Isso é o que Ele quer. Porque, gente, toda liderança, todo líder, ele vai passar por testes. As coisas irão mudar na sua vida ao ponto que você é testado. As coisas vão mudar quando você for testado. Isso é uma realidade. Desde pequenininho que você está na escola, que você faz suas provas, você faz seus testes. Você é testado e você é avançar. Você se aperfeiçoa até o momento que você chega na faculdade e você continua sendo testado. Mas não é só na parte acadêmica, mas é na vida. É necessário que passemos por esses testes. É importante para o nosso crescimento com Deus que a gente passe por esses testes. O pastor Sam Adeyemi, que foi um dos palestrantes do Summit, e que nós pudemos assistir essa palestra em dezembro, no começo de dezembro, dia 8 de dezembro, se eu não me engano, nós assistimos essa palestra aqui no Summit de Degustação. O pastor Sam Adeyemi, ele vai dizer assim: uma mudança real e sustentável acontece na nossa vida quando mudamos nosso senso de identidade. Quando mudamos nosso senso de identidade. Será que você sabe quem é você? Será que você sabe por que você foi criado? E aí eu quero voltar mais uma vez àquele livro Uma Vida com Propósito. Existe um outro capítulo no livro que diz assim: nós não somos um erro. Sabe, Deus não errou você. Você é assim porque Deus tem um propósito para você. É como uma peça de um quebra-cabeça que estava faltando e Deus trouxe você e disse: filho, você encaixa direitinho aqui. Você precisa saber quem é você. Sabe, Deus, Ele não joga dados, as coisas não são assim de qualquer jeito, na sorte. Deus não faz as pessoas nascerem por nascer. Ninguém é jogado no mundo por ser, porque diz assim, Deus disse, não, é mais um no mundo que eu vou colocar. De forma nenhuma. Todos aqueles que nascem estão sendo guiados para um propósito. Todos seremos encaixados para realizar algo nesse mundo. Um propósito para abençoar. Você é perfeito para aquilo que Deus planejou. Então você precisa saber, se conhecer, qual é a sua identidade, quais são os seus talentos. O talento, ele é inato, você nasce com ele, está dentro de você. Cada um de nós tem um talento. E eu pergunto a você, você sabe qual é o seu talento? Você já descobriu o seu talento? Não existe isso de dizer, não, mas eu não tenho talento. Você tem um talento, porque Deus colocou isso em você. Você conhece a sua personalidade, você sabe como é que você fala, você reconhece isso. Já se foi perguntado para você e dizer assim, quem é você? Quem é fulano, quem é cicrano, ou quem é Maria, quem é João, você já pôde se descrever? Será que você já se descreveu? É difícil, irmãos, é difícil, porque uma vez foi me perguntado isso, e perguntou assim, quem é Eliel? Gente, eu parei assim, eu fiquei para ir buscar palavras, descrições, e é difícil a gente se descrever. Mas é importante para a nossa identidade, é importante para a gente saber quem nós somos e onde nós estamos. E a gente precisa buscar isso em Deus. Se você não sabe, você precisa buscar em Cristo. Porque Ele sim vai mostrar para você quem você é e qual é o propósito da sua vida e qual é o talento que Ele colocou em você. Assim como colocou em José. Porque aquilo que Deus nos dá, Ele não toma, aquilo que Ele nos dá, Ele potencializa. E foi isso que Ele fez com José, versículo 3 e 4, acompanhe comigo. E o seu Senhor viu que Deus estava com ele e fazia prosperar em sua mão tudo quanto ele empreendia. Sabe o que é isso, meus irmãos? José pôs em prática todo o talento que Deus deu a ele. Ele aprendeu, ele absorveu, ele estava ali vendo tudo que ia acontecer e Deus disse assim, José, eu preciso que você mostre aí quem eu sou, a minha glória. E José começava a trabalhar e as coisas de Faraó iam progredindo, iam prosperando. E o versículo 4 diz lá assim, por isso José achou favor aos olhos dele e tornou-se seu assessor.
Aquilo, todo o talento que José desenvolveu diante, desse crescimento, dessas passagens por onde ele passou, ele tinha um talento e ele desenvolveu, Deus fez isso, o capacitou, sabe? E ele começou a trabalhar e Potifar disse assim: rapaz, esse cara está trabalhando muito bem, olha como ele é organizado, olha como ele é obediente, sabe? Olha como ele tem ímpeto para fazer as coisas, ele não reclama, ele não murmura. E a gente precisa aprender com José exatamente isso. Nós precisamos potencializar nossos talentos, e é ele que faz isso em nós. Porque cada um de nós tem um propósito onde você está, no trabalho onde você está, na escola que você ensina, no seu prédio, aí na sua casa. Deus quer potencializar você para que você use isso para a glória dele, para que as pessoas vejam Cristo em nós, para que as pessoas comecem a observar e dizer assim: rapaz, esse camarada é próspero, esse camarada tem sucesso. Mas o sucesso não é fama, o sucesso é alcançar os objetivos e o propósito que Deus deu a gente, fez para a gente. Através do nosso aperfeiçoamento, o aperfeiçoamento do seu talento, que a glória de Deus é manifestada. Colossenses 3,17 diz assim: tudo que fizerem, seja em palavra, em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. A gente vai ver que José, com tudo aquilo que ele fazia, Potifar observava e dizia assim: é o Deus de José que está aparecendo. Porque Deus estava com ele, e ele observou que o Deus de José fazia com que onde ele estava as coisas ali também prosperassem. E ele começou a observar quem a José era servo, de quem José realmente era servo. O método que emprega para nos edificar, que Deus aplica na nossa vida, Deus dá para cada um de nós um trabalho a fazer e pessoas a quem obedecer. Antes de você ser líder, antes de você ser chefe, antes de você liderar uma equipe, você precisa primeiro aprender a ser liderado. Você primeiro precisa aprender também a obedecer, a receber ordens. Antes de assumir qualquer posto, você precisa passar e você precisa saber também obedecer, ser submisso. Porque a nossa vida, ela é um constante aprendizado. O nosso crescimento com Deus é uma constante escola, onde a gente aprende muitas coisas. E é assim que a gente cresce na vida com Deus. Com as situações difíceis, com as situações boas, a gente vai crescendo com Deus e aprendendo e assimilando tudo aquilo que Ele tem para nós. Como é que você vê a sua vida? Você precisa enxergar a sua vida do ponto de vista de Deus. E foi isso que José fez. Versículo 5. Desde que o colocou como mordomo de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor estava sobre todos os seus bens, tanto na sua casa como no campo. Você já se perguntou como você vê a vida? Muitos enxergam a vida como um caminhar para a sua glória, um caminhar para a conquista de algo, um caminhar para a satisfação de si. A Bíblia vai mostrar para a gente outras ou duas maneiras de crescer na vida com Deus de forma correta, tendo o ponto de vista de Deus para a nossa vida. Preste atenção. Primeira coisa são os testes que nós passamos na vida. Os testes são muito comuns na história da Bíblia. Se você for ler, você vai ver Deus fazendo seus servos passarem por inúmeros testes. Deus utiliza os testes para provar as pessoas no caráter, na fé, na obediência e na lealdade. Rick Warren, mais uma vez, vai dizer que os testes desenvolvem quanto manifesta o caráter da pessoa. Os irmãos já viram uma expressão que diz assim: você quer conhecer o outro, dê poder a ela? Já ouviram essa expressão? Se você quer conhecer o outro, dê poder a ela. E aí você vai descobrir o seu caráter, como é que ele lida com as coisas. Então a gente precisa entender de que a gente precisa desenvolver sim o nosso caráter, mas para aquilo a qual Deus deseja, o propósito dele para a gente. A Bíblia vai nos mostrar alguns testes que a gente pode passar também. A gente vai sofrer grandes mudanças.
Gente que não entende porque Deus tem trazido de um canto para outro, tem mudado, tem saído, tem enviado para outros lugares, né? Essas grandes mudanças na nossa vida, houve isso e vai haver nas nossas vidas. Promessas adiadas, a Bíblia fala sobre isso, e a gente vive também. A gente muitas vezes diz assim, Senhor, o Senhor me prometeu isso, o Senhor chegou em oração, pediu ao Senhor, o Senhor lhe respondeu, mas ainda não aconteceu. Mas um dia vai acontecer, porque Deus tem um propósito na nossa vida. As coisas não são de qualquer jeito, as coisas acontecem segundo o tempo dele, o kairós de Deus. Críticas injustas, a gente vai viver esses testes também. A palavra de Deus diz lá, Jesus falou lá no Sermão do Monte, lá no finalzinho, né? Bem-aventurado aqueles, né, que por amor do meu nome serão caluniados, injuriados, falarão mal de você, caluniarão você, né? Tudo tem um propósito. Nada acontece do acaso. O Senhor está no controle. Tragédias sem sentido. Eu estava me lembrando do que aconteceu essa semana. Sem sentido, muitas vezes. A gente, como assim? Ninguém sabia de que aqueles jovens estavam dormindo em contêineres. Ninguém sabia, ninguém foi fiscalizar, ninguém viu isso, né? E muitas vezes algumas pessoas questionam a Deus porque muitas vezes dessas coisas acontecem. Mas Ele está dizendo, nada foge ao meu controle. Infelizmente o mundo que jaz o maligno, que vive o mal, muitas vezes acontece isso com as pessoas porque nós estamos inseridos no mundo. Pode acontecer com eles, pode acontecer com alguém, pode acontecer com gente próxima da nossa família, mas a gente precisa entender que Deus tem o controle. Ele não quer o mal de ninguém. Ele não quer que essas coisas aconteçam, ele não quer que o homem sofra, mas infelizmente o pecado em nós faz com que a gente viva de certo tipo de situações. Porque a gente muitas vezes tem um coração de pedra e não um coração de carne. A gente precisa se deixar moldar pelo Senhor, para que a gente possa entender, ter a percepção espiritual de que por que essas coisas acontecem. Acontecem para que a gente possa aprender. A gente não pode deixar as coisas passarem e a gente não tirar lições dessas situações. Nós precisamos aprender, retirar lições e aplicá-las e mudar a nossa vida. O que Deus deseja de nós é a aprovação no teste. Deus tem algo interessante, por ser um grande mestre, Ele não tem desejo de reprovar ninguém. Esse não é o desejo de Deus. O desejo de Deus é de cada um de nós sejamos aprovados. Graças a Deus, que lá no 1 Coríntios 10, 13 vai dizer assim, o consolo é que nunca seremos testados mais do que podemos suportar. Deus não vai dar um teste na sua vida que você não possa aguentar, que você não possa suportar. Porque Ele lhe conhece por inteiro. Lá no Salmo 139, gosto muito desse salmo, ele vai descrever exatamente isso, como Deus conhece a gente. O Salmo 139, no versículo 13, diz assim, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe, eu te louvarei, pois fui formado de modo tão admirável e maravilhoso. Tu formaste o meu interior. O Senhor me conhece. Ele sabe quais são os meus limites. Eu não vou ser testado além daquilo que eu possa suportar. Ele conhece você. Ele sabe até onde você pode, até onde Ele pode esticar você. Ele não tem desejo nenhum que você parta. Ele quer que você seja resiliente. Ele quer esticar e você voltar e voltar mais forte, mais resistente. E mais um é que tudo aquilo que a gente passa, Tiago, capítulo 1, lá no versículo 12, vai dizer assim, a importância da gente poder passar por esses testes. Tiago, capítulo 1, no versículo 12, que diz assim, feliz é o homem que suporta a aprovação com perseverança, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Amém?
Esse deve ser o nosso desejo. Passar por os testes, para que um dia nós possamos, como Tiago diz aqui, receber a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Então nós precisamos passar por esses testes, são importantes na nossa vida. Um outro aspecto importante que José viveu, que foi os testes, mas que também viveu, que serviu para glorificar o nome do Senhor, foi porque foi dado a José um cargo de confiança. Cargo de confiança significa dádivas que Deus nos confiou para cuidarmos e administrarmos. É tão bonito quando a gente ouve esse testemunho de José, que ele diz lá assim, José fazia a coisa com esmero, sabe? Com excelência. Porque ele sabia da importância disso, que isso realmente ia glorificar o nome de Deus. Ele administrava, sabe, com cuidado. Ele estava administrando as coisas, pensando que aquilo ali não é para a glória dele, mas era para glorificar o nome de Deus. Deus criou o mundo e disse assim, para a sua principal criação, que foi o homem, e disse, está aqui, governe, subjugue, cuide disso. O homem não tem cuidado daquilo que Deus deu a ele para cuidar. O homem tem explorado, muitas vezes de forma indiscriminada, a terra. E não tem se preocupado com o futuro, não tem se preocupado com as coisas que podem acontecer. E muitos nós estamos sofrendo hoje por conta disso. Me foi perguntado muitas vezes, diz assim, por que a gente está passando? Por que tem essas coisas acontecendo no mundo? Por que essas barreiras estão quebrando? Por que isso? Porque o homem está mexendo com a natureza, e não de forma correta. Ele está mexendo de forma indiscriminada. Para quê? Para ganhar dinheiro, para usufruir disso, para enriquecer, para crescer. E não está buscando a orientação do Senhor. Quando Deus nos dá cargos de confiança, é uma dádiva que Ele nos confia para a gente cuidar e administrar. Porque tudo é de Deus. Salmo 24:1 vai dizer isso. Tudo é dele. Tudo foi Ele que criou. Salmo 24, versículo 1. Diz assim, ao Senhor pertencem a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele habitam. Se o salmista, inspirado por Deus, escreveu isso, ele está dizendo que a terra é dele, foi ele que criou, e tudo que neles habitam, eu habito nela. Então eu sou de Deus. Eu sou dele. Eu nasci para cumprir o propósito dele. Eu nasci para fazer a vontade dele. Eu não fui jogado aqui no mundo. Eu sei por que eu fui criado. Eu sei o propósito para qual eu nasci. Você pode até desfrutar das coisas que Deus deu a você, das coisas que estão no mundo, mas isso é por tempo determinado. A gente deve tratar com isso com responsabilidade. José tratou tudo que o seu Senhor colocou na sua mão com responsabilidade. O texto vai mais uma vez mostrar isso. Está lá dizendo, desde que colocou como mordomo de sua casa, de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. As coisas progrediram por amor, Deus tinha amor a José porque sabia e conhecia o coração dele. José fazia as coisas com esmero, com responsabilidade, ele reconhecia aquele momento. Como é que eu e você, a gente está vivendo hoje, se não for com responsabilidade das coisas? Até mesmo do dinheiro que o Senhor nos dá, o sustento financeiro para nós. Aquilo que o Senhor colocou para que a gente possa administrar, como é que você está administrando isso na sua vida? Como é que você está honrando a Deus com os seus bens? Como é que você está participando do reino com os seus bens? Você tem administrado de forma correta a sua vida para que você possa abençoar o outro? Porque prosperidade não é riquezas, prosperidade é você ter para você e compartilhar com o outro, para você dar ao outro. Isso sim é prosperidade. E não viver uma teologia de prosperidade que diz, venha a nós e o vosso reino, nada. Isso não é a teologia de Cristo. Não é assim que ele está pregando, não é isso que ele está dizendo. Ele diz que tudo aquilo que o Senhor colocar nas nossas mãos, que a gente reparta com o outro, que a gente dê. Porque é mais abençoador dar do que receber.
A gente precisa ter responsabilidade com tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, para que a gente possa ser bênção, a gente possa ser próspero, a gente possa crescer e poder ajudar o outro. Eu pergunto sempre aos adolescentes lá na escola, nas aulas de Bíblia, eu digo a eles assim: o que é que você pensa em fazer da sua vida? O que é que você vai fazer da sua vida? Alguns dizem assim: eu quero ser administrador, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, eu quero fazer gastronomia e tudo mais. E aí eu pergunto: qual é o objetivo disso? Por que você quer ser isso? Não, porque eu quero ganhar dinheiro. Eu disse: em nenhum momento passa na sua cabeça que aquilo que Deus colocou no seu coração é para que você invista no outro? Será que passa na sua cabeça alguma vez de você fazer algo com amor, sabe, com responsabilidade, para dizer assim: eu quero abençoar o meu próximo, eu quero ser bênção na vida do meu próximo? José estava ali na casa de Potifar e ele foi bênção ali. Aquelas pessoas olhavam para ele e diziam: como isso pode acontecer? Um escravo de repente se torna líder e ele está diante de todos os bens do dono dessa casa, do chefe aqui. E aí, muitas vezes a gente olha assim: esse tempo todinho eu estou aqui e Potifar nunca me colocou, mas esse menino chegou agora e o Potifar já colocou ali. Não é por merecimento nosso, é pela graça do Senhor. Não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu tenho atitudes bondosas, é pela graça do Senhor. É porque Ele pega a gente e a gente diz assim: eu tenho um propósito para você, filho. Se aperfeiçoe, porque eu tenho um lugar para você. O Senhor pode te colocar no lugar de honra, mas o lugar de honra não é aquele lugar no alto para todo mundo ver, não. Muitas vezes o seu lugar de honra é lá no escritório, brilhando a luz de Cristo, enquanto todos ali, sentados à mesa, estão talvez fazendo um contratozinho para poder roubar, ou para tirar, ou para enganar, e é chegado para você e é dado ali, e você diz assim: eu não vou fazer isso. Eu estou fora disso. Nós tivemos o exemplo de um professor lá na escola, fez um concurso estadual, passou, começou a trabalhar e de repente começou a chegar contrato na mão dele para assinar, para beneficiar A, B, C, D, e o testemunho dele é esse ano. Ele deu testemunho lá na escola e disse assim: eu entreguei, eu pedi baixa. E muitos amigos deles ao redor disseram assim: como você vai fazer isso? Isso aí está aqui em sua vida, para o resto da sua vida, é um concurso público. Você vai perder isso. Rapaz, assina isso. Deixa isso para lá. Deixa isso para lá, assina. E ele disse: não, eu não vou me corromper. E ele pediu exoneração do cargo. Saiu. E sabe o que ele disse? Ele disse: na semana seguinte, 2 colégios ligaram para mim. 2 colégios, eu não pedi nada. Eu não pedi nada. Eu não corri atrás de nada. O Senhor reconheceu nele o coração dele, a dedicação e a responsabilidade dele. Sabe, ele era digno de confiança. E o Senhor o presenteou pela sua graça. Ele merecia pela sua atitude? Não. Mas o Senhor, pela sua graça, pela sua bondade e benevolência, abençoou o seu servo. O Senhor honrou. E o Senhor honra as nossas vidas, meus irmãos. Tome decisões assertivas. Tome decisões na sua vida firmes, convictos daquilo que você crê. Talvez você vá passar por momentos difíceis diante dessa decisão, mas o Senhor está contigo, queridos. Amém? O Senhor está contigo, assim como foi com José, Ele também é contigo. Porque tudo que fazemos tem implicações eternas. O propósito da sua vida é muito maior do que o seu sucesso, realização, paz pessoal, paz de espírito ou felicidade. E aqui eu encerro a minha palavra nessa manhã. E quero dizer a você: aquilo que você aprendeu hoje com a vida de José, aplique na sua vida. Deixe Deus testar você. Permita Deus trabalhar na sua vida. Permita Deus moldar o seu caráter para a glória dEle. Eu queria convidar a banda a estar aqui mais uma vez. Eu queria cantar Meu Bem Querer. Enquanto a banda está se aproximando, baixe sua cabeça, se coloque diante de Deus e faça uma autoavaliação sua.
Como tem sido a minha vida? Como eu tenho enxergado a minha vida? Em quem eu tenho investido a minha vida? Como tem sido a minha vida diante daquilo que é crescer na vida com Deus? Será que eu tenho pensado apenas em crescer de forma materialmente? Né? Será que eu tenho buscado crescer, né, na minha vida profissional, encher as minhas contas de dinheiro? Não que isso seja errado, você pode ter, Deus vai abençoar. Mas para que propósito você está vivendo assim? Qual é o propósito de Deus para a sua vida, você sabe? Baixe sua cabeça agora, feche seus olhos. Eu queria que ninguém estivesse olhando para frente, eu queria que você pudesse agora pedir ao Senhor. Se você está aqui hoje e ainda não consegue entender qual é o teu propósito, se você ainda não conhece e reconhecer o seu talento, aquilo que Deus colocou em você, desde o dia que você nasceu, quando você estava no ventre da sua mãe, o Senhor colocou esse talento, porque Ele escolheu você para algo. Ele quer colocar você em lugares de honra. Ele quer pegar você e colocar em lugares onde a glória dEle possa ser manifestada. Ele quer usar a mim e a você para isso. Vamos orar, baixe sua cabeça. Pai querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que transforma, Senhor, que mexe o nosso interior, Pai. Tira tudo aquilo, Senhor, que é ruim do nosso coração. Tira tudo, Senhor, daquilo que é ruim na nossa vida, Senhor. Faz novo de novo, Senhor, na nossa vida. Pai, nós queremos viver para Ti, porque foi para isso que fomos criados, Pai. Não queremos mais ter desejo pelas coisas do mundo, mas queremos desejar a Ti profundamente a nossa vida. Senhor, que o Senhor possa estar abençoando o Jonatas e a Cristina, Senhor, pela sua decisão de hoje. Tu sonda, Senhor, os nossos corações. Pai, agora fortalece a vida desses que agora tomaram essa decisão, Pai. Ó Pai, nós cremos, Senhor, no Teu poder, que pode todas as coisas, Pai. Ó Senhor, nos direciona a nossa vida, Senhor, para o centro da Tua vontade. Para que a nossa vida, onde quer que estejamos, onde pisar a planta do nosso pé, Senhor, a Tua luz brilhe e possamos fazer a diferença. Que esse mundo possa sentir, Senhor, Jesus, aquele que mudou a nossa vida. Que a gente possa transparecer isso, Pai. Obrigado, Senhor, por esta manhã de bênção aqui na Tua casa, Senhor. Obrigado, Senhor, porque aqui nós podemos escutar a Tua voz, sentir a Tua presença. E que saímos aqui dessa manhã, Senhor, movidos pelo Teu Espírito, para aperfeiçoar cada vez mais aquilo que o Senhor nos deu. Usa, Senhor, cada um de nós como instrumento, Senhor, nas Tuas mãos, para que o Senhor possa salvar mais e mais. Obrigado, Senhor, por esta igreja, em nome de Jesus. Amém e amém.